Ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência sempre foram tratadas com muito preconceito, sem direitos e sem assistência. O que mudou e lhes trouxe dignidade? O que ainda pode mudar e carece de aperfeiçoamento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte, Luiz Fernando Nigro Correia. É um especialista no assunto e acaba de lançar o livro A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Doutor Luiz Fernando, obrigado por nos atender nessa entrevista. Bom, Laureão, sempre um prazer participar do programa Pensamento Jurídico. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Luiz Fernando, vamos começar a nossa conversa aqui pelo livro do senhor, né, que traz dois tipos de abordagens interessantes sobre o tema, a trajetória social e outra trajetória dos direitos das pessoas com deficiências. Elas andaram juntas, uma influenciou a outra ou foram opostas entre si? Laureão, veja que é interessante observar que essa trajetória histórica, da própria forma de compreensão da deficiência, de como se considerar a pessoa com deficiência, tem uma evolução, um percurso que acabou sendo, de certa forma, acompanhado pelas leis, pelas normas, que passaram a cuidar dessas pessoas. Então, o que nós percebemos é que, num primeiro momento, o que prevalecia era um modelo de prescindibilidade. Quer dizer, se prescindia da presença das pessoas com deficiência em sociedade. Isso é absolutamente lamentável, mas é uma realidade que até hoje nós conseguimos ainda verificar em algumas situações, né? Nesse modelo, então, as pessoas com deficiência não tinham espaço na sociedade. Se entendia que elas não poderiam, não tinham nada a trazer para a sociedade, a aportar à nossa sociedade. Um segundo modelo, que é chamado modelo individual ou médico, nós observamos que as pessoas com deficiência poderiam ser aceitas na sociedade desde que elas se normalizassem, ou seja, elas conseguissem se aproximar daquilo que a sociedade considerava como normal. E num terceiro momento, então, nós temos o modelo social, que é o modelo que foi abraçado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que desloca o foco da deficiência da pessoa e traz, então, a questão para o social, né? A deficiência nada mais é que você ter, de um lado, uma característica, um impedimento da pessoa, que pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial, e em contato com barreiras sociais, é aí que você tem a deficiência. Então, você desloca o foco da pessoa para a interação entre pessoa e o ambiente. E, do ponto de vista normativo, houve toda uma evolução, especialmente no bojo da ONU, da Organização das Nações Unidas, que a convenção está atrelada a ela, nesse sentido, que demonstra a evolução de vários normativos até que conseguimos chegar efetivamente em 2006, final de 2006, com a adoção da convenção. Não foram construções fáceis, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu gostaria que antes o senhor caracterizasse para a gente o que são pessoas com deficiência. A convenção, ela traz uma definição, que é exatamente que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, que podem ter natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esses impedimentos, em interação com barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, é que caracterizam, então, a deficiência, né? Então, é exatamente o que eu disse, quer dizer, é um reflexo da adoção do modelo social. Sim, e no passado eram vistos como monstros, castigados por Deus, quer dizer, sem direito e sem assistência alguma, né? E tivemos uma tragédia histórica, né, com a Segunda Guerra Mundial, que acabou aí produzindo um avanço social nesse sentido, não foi? A própria resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, não só as cometidas pelo nazismo, mas aquelas relativas às bombas atômicas, que colocaram em voga a fragilidade da própria humanidade, trouxeram como reflexo e como resposta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que traz dignidade e fala da dignidade de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência, que é interessante observar, foram as primeiras vítimas do nazismo.
Foram 300 mil pessoas com deficiências eliminadas dentro do modelo que já disse, de prescindibilidade, né, pelos nazistas. E é interessante que, é óbvio que essas pessoas com deficiência já estavam abarcadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o interessante é que agora elas têm a especificação desses direitos diretamente à sua condição. Uhum. E qual que é o histórico aí dessa conquista dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil? É interessante porque no Brasil a gente consegue também ver esse reflexo dos modelos de compreensão da deficiência. Nós tivemos várias práticas atreladas à prescindibilidade, inclusive com locais como manicômios, né, que ficaram já retratados em várias obras, e, na verdade, com um discurso de que haveria uma intervenção médica, de tratamento. Na verdade, o que se desejava era afastar aquelas pessoas da sociedade. Isolar, né? Isolar, exatamente. Né? Uhum. Isso é retratado em várias obras. Guimarães Rosa nos traz muito isso no conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, e ele relata exatamente o que ocorria no Hospital Colônia de Barbacena, né? Que era Uhum. exatamente isso, é um isolamento. Eles não tinham espaço na sociedade, né? E isso foi se modificando, né? Partindo para um modelo de médico, que ainda não era o ideal, de normalização da pessoa, até como reflexo para Sim. poder acolher as pessoas que sofreram com a Segunda Guerra, né? Uhum. Muitos mutilados, etc. E atualmente para o modelo que já tem agora assento nessa convenção, que vigora na grande maioria dos países do mundo, e o desafio agora é implementá-la efetivamente em todos esses países. O senhor falou até de Barbacena, saúde mental, né? Os Hansenianos também, os chamados no passado de leprosos, né? Eram expulsos das cidades e tinham que viver em outros espaços sem receber alguma assistência, né? A chamada política, medicina de exclusão, né? Exatamente. A ideia era que essas pessoas indesejadas, né? E aí é um rol muito grande que você abarca nisso, inclusive essas pessoas que nós estamos tratando hoje aqui, as pessoas com deficiência, as pessoas indesejadas que fugiam daquilo que era considerado padrão, elas eram colocadas de lado da sociedade, o que hoje é absolutamente inaceitável. Vimos isso com várias outras doenças, né, como as venéreas, né, recentemente com a AIDS, e a sífilis está voltando aí, né? Não fosse uma pandemia, provavelmente a Covid-19 poderia resgatar esse retrocesso humano, né? Exatamente. Então, veja que ainda hoje, esse preconceito, né? Existe um sociólogo canadense, Erving Goffman, que fala sobre o estigma, né? Esse estigma que, inclusive, as pessoas com deficiência intelectual e mental carregaram por muito tempo, e é interessante que a própria convenção ela tem um artigo específico que fala da conscientização, e não é em vão, porque já os autores dela sabiam que há um trabalho de conscientização a ser feito. Tá. Falamos então dessa trajetória social, agora vamos falar um pouco da trajetória aí dos próprios direitos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aí que, a partir dessa construção histórica aí, culminou nessa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. O que representa essa convenção? O que que ela diz? É interessante porque já no término da Segunda Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU por muito tempo debateu o assunto. Foram várias resoluções que tratavam do tema e desde há muito se entendeu que era necessário que um documento extenso trouxesse todos os princípios e regras que especificassem os direitos das pessoas com deficiência. E a convenção é exatamente isso. Ela é extensa no sentido de que ela traz princípios, mas traz as regras atreladas aos princípios e, portanto, é possível extrair dela um caminho muito sólido e muito robusto, né, a se seguir. A todo intérprete e até aqueles que estabelecem políticas públicas têm que se lastrear na convenção, e no Brasil com um especial zelo, já que a convenção é o primeiro documento internacional que ingressou no nosso ordenamento com força constitucional. Então, e é daí que o livro trata de um sistema constitucional de proteção dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, né? Porque é um sistema de princípios e regras que está em vigor no âmbito constitucional e deve ser implementado.
Que tipo de força que esse instrumento internacional tem sobre países que ainda não adotaram esses princípios e regras, né? Que aqui no Brasil, então, virou como se fosse uma emenda constitucional, não é isso? Tem força de emenda constitucional expressamente, né, formalmente, e são poucos os países que ainda não adotaram a convenção. Ela está em vigor em quase todos os países do mundo. Ela foi o recorde. No primeiro dia de adesão, foi o maior número de países que já aderiram a uma convenção internacional. Eu destacaria apenas um destaque negativo, que os Estados Unidos, embora tenham assinado a convenção, ainda não houve a ratificação. Infelizmente, o Senado, na época, com o domínio republicano, não houve aprovação, mas há toda uma luta ainda para que essa aprovação venha. Né? No entanto, todos os demais países do mundo, a grande maioria deles, adotou a convenção e, portanto, é uma luta em todo o mundo no sentido agora da sua implementação efetiva. Nós estamos conversando agora e, muito provavelmente, nesse momento, já o novo presidente americano, norte-americano, está tomando posse. Pode ser, então, que, a partir daí, novos, né, eventos tragam aí essa mais humanização nesse sentido. Gostaria que o senhor destacasse para a gente aí quais são os princípios e regras que são amparados por essa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. A convenção ela traça os princípios e, na própria definição de pessoa com deficiência, ela já fala da efetiva e plena participação social da pessoa com deficiência. Esse é um escopo, é um princípio, né, da convenção. Então, todos os demais princípios, como não discriminação, acessibilidade, igualdade de oportunidade, todos os princípios estão atrelados a isso. O propósito deve ser sempre a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência. O que se deve compreender hoje é que não existe mais nós e eles. Né? A pessoa com deficiência, ela participa e deve ser incluída plenamente na sociedade. E inclusão. Aí, exato, inclusão. E aí o ponto muito importante é a educação inclusiva. Se entender que a escola é um lugar de todos, para todos, com todos. Na avaliação do senhor, a lei de cotas, por exemplo, ela foi um avanço nesse sentido ou apenas um paliativo? Ela foi muito importante, porque diz exatamente dessa inclusão, no sentido mais amplo, né? Não só das pessoas com deficiência, e diz dessa diversidade. A sociedade tem que observar que a diversidade é inerente a ela. Então, sempre que nós falarmos em inclusão, isso é profícuo, não só àqueles que serão incluídos, mas os demais, porque eles aprenderão a conviver com a diversidade. Muito bem, não são incapacitados, não são inválidos, né? De forma alguma. Doutor Luiz Fernando, o senhor também é o coordenador executivo do programa chamado PAI PJ do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um programa destinado aí a deficientes na área do crime, né? Explica para nós como é que funciona isso? O programa de atenção integral ao paciente do judiciário, ele é muito importante. Ele desenvolve um cuidado, uma atenção a essa pessoa que muitas vezes tem uma medida de segurança que decorre de uma absolvição, né, chamada absolvição imprópria, e a pessoa é submetida a um tratamento. E é importante nesse tratamento, é o que nós já dissemos aqui, não se trata de isolar essa pessoa, né, num local que não se dá toda a atenção, e esse tratamento, veja como as coisas estão relacionadas, deve observar o quê? A inclusão dessa pessoa, o retorno dessa pessoa à sociedade, né? Porque o objetivo da convenção, como já disse, é exatamente esse, é a plena e efetiva participação da pessoa com deficiência, ainda que seja intelectual ou mental, especialmente nesses casos que o PAI-PJ se debruça, esse é o objetivo, é que tenham o tratamento e possam retornar à sociedade. E esse trabalho do PAI-PJ já é realizado há mais de 20 anos. Agora, eu queria incluir com o senhor uma outra questão aqui, que me parece que com essa visão, esse novo conceito aí de pessoas diferentes, de uma ordem social, que deveriam ser reincluídas, incorporadas, né? As pessoas em situação de rua, por exemplo, elas sofrem muita violência por esse estado dela. Elas poderiam ser tratadas com esse tipo de deficiência também? Veja, as coisas não são excludentes. A pessoa que está em situação de rua pode eventualmente ter alguma deficiência, não é? E o importante aí é se entender que todos devam ter um cuidado e um olhar singular. A convenção é interessante porque, da mesma forma que na sua definição de pessoa com deficiência ela é bem ampla, né? Essa amplitude diz da singularidade das pessoas, né?
E todas as pessoas merecem esse olhar singular. Muito bem. Doutor Luciano, eu gostaria agora que o senhor fizesse para a gente aqui uma indicação de leitura para a nossa audiência, por favor. Olha, eu gostaria de fazer uma indicação. É um livro, uma leitura que é bem tranquila, que seria O Alienista, de Machado de Assis. Tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque fala dessa subjetividade de se considerar o normal, né, daquilo que seria a loucura, e etc. Então, assim, é um livro muito fácil, de fácil leitura, com um tom de humorismo e a genialidade de Machado de Assis, que faz essa obra uma obra atemporal, embora do século XIX. Né? Ou seja, o que é normal, o que é loucura também, né? Muito bem. Boa indicação para esse período de quarentena que parece que vai se prolongar. E eu conversei aqui com o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, que é juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Discutimos aí a trajetória social e a trajetória dos direitos das pessoas com situação aí de deficiência. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Florian, o prazer foi todo meu e esperamos que a sociedade acolha essa diversidade como todas as demais. Sempre evoluindo, né? Esperamos. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa nos canais da Amages no YouTube, nas redes sociais e também no próprio site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.